Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Para você que está acompanhando aí o Circuito Bíblico, nós estamos na semana 13 e hoje nós vamos estar lendo do capítulo 9 que se encontra em Marcos. Então, quero convidar você, se você está assistindo aí em casa, abre a sua Bíblia, acompanhe comigo, nós vamos estar lendo junto, estudando junto parte desse capítulo. Então, eu vou começar a partir do versículo 2 do capítulo 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elia e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouça-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a incredulidade. Quando Jesus viu uma multidão, estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse momento. Obrigada pela tua palavra. Obrigada que ela fala nossos corações e nos transforma, Senhor. Eu peço agora por essa mensagem, pelo que nós estamos estudando aqui, que o Senhor fale aos nossos corações, move os nossos corações, transforma, cura, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, e faça o impossível, Pai. Eu oro e peço
que eu seja usada como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nesse texto, nós lemos sobre 2 lugares que Jesus estava. O primeiro lugar na montanha, nesse lugar alto. 2 experiências completamente diferentes uma das outras. E depois o vale, onde Jesus foi e encontrou com esse pai, encontrou com os outros discípulos. E nós podemos comparar a nossa vida aqui, muitas vezes nesses 2 momentos diferentes, onde nós temos a montanha, onde nós temos esses altos, nós sentimos que essa alegria, essa euforia com família, amigos, trabalho, conquistas. E mais ainda, essa montanha com Deus, esse lugar com Deus, esse momento íntimo com Deus. Deus falando com você, ali como Ele falou, só com os mais íntimos. E nós queremos ficar ali a sós com Deus, ficar quietinho, esquecer do resto. E ficar nessa montanha, nesse alto. Mas a realidade é que a maioria das vezes, nosso dia a dia, ou ele é perto do vale, ou ele é no vale. Desde que o pecado entrou no mundo, ao nosso redor tem dores, tem perdas, tem pais sem respostas, tem filhos dominados, tem até discípulos frustrados ao nosso redor. E a boa notícia é que Deus está conosco na montanha, nesse alto e nesse vale. E graças a Deus por isso. Então nós vamos olhar aqui um pouquinho mais esses 2 lugares, essa montanha, esse alto e também esse vale. Se você olhar no versículo 2 e 3, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. Então, ali eles estão no momento exclusivo com Jesus. A gente vê aí que esses discípulos tiveram um pouquinho da glória de Deus, esse que em inglês fala o glimpse, que ele é o Filho de Deus, ali eles estão vendo, ele é o Filho de Deus, ele está manifestando a sua glória, com certeza não toda a glória, mas ali um pouco da sua glória, e chega a falar desse branco aí, que é um branco que nós aqui nunca vimos ainda, esse branco, que nenhuma pessoa conseguiu chegar nessas roupas tão brancas. Agora, fazer parte dos 12 discípulos, eu fico imaginando essa cena, já é um privilégio. Estar ali perto, andando com Jesus, que privilégio poder ter essa oportunidade. Agora, além de fazer parte dos 12, Deus chamar esses 3, em que nós vemos até em outras passagens, Ele chamando esses 3, e aqui Ele ser separado com eles, subir ao alto e ser transfigurado. Imagina como esses discípulos estavam sentindo. Eu ia amar estar ali, com certeza, nesse momento exclusivo com Jesus, esse momento íntimo. No versículo 5 diz: apareceram diante dele Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, que bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Eles estavam sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. A gente vê que a Bíblia fala que Pedro não sabia o que dizer. Elias tinha morrido há mais de 900 anos e Moisés há mais de 1.400 anos. Eu não sei exatamente como que eles apareceram ali, mas eu sei que aqui está falando que eles não sabiam o que dizer. Com certeza, eu provavelmente sentiria o mesmo. E ele fala isso, Pedro fala, porque eu penso que às vezes, imaginando como que seria estar naquele momento, ele queria preservar aquele momento único, que vontade de ficar ali. E isso com certeza acontece com a gente. Nós não sabemos nem o que dizer naquele momento, mas a gente não quer que aquele momento termine. Às vezes acontece com nós que somos pais, às vezes eu olho meus filhos dormindo na cama, eu começo a tirar foto, que eu olho eles nessa idade, eu falo que momento gostoso, que momento
dessa idade que eu quero curtir, eu queria frisar esse momento, acho que por isso que a gente tira tanta foto e filma, que é um momento tão gostoso. E esse momento meu nem compara esse momento aqui, porque aqui nós estamos falando dele estar com Jesus. Imagina o que deve ser esse momento, como eles queriam segurar aquele momento ali. Se você continua olhando no versículo 7 e 8, diz: em seguida apareceu uma nuvem que os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado. Ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então pensa tudo que ele estava presenciando aqui, como a gente tem falado, esse momento gostoso. E eu consigo imaginar e lembrar de momentos que eu tive na presença de Jesus que eu também não queria que eles terminassem. Eu sentia que tudo que estava ao meu redor podia esperar, casa, filho, trabalho, estudo, o corre-corre do dia a dia que todos nós temos. Eu sentia que tudo isso podia esperar. Eu queria ficar só ali, quietinha naquele momento. Nós tivemos um pequeno momento aqui domingo com o pastor Sérgio, onde que nós tivemos esse quiet, onde que nós ficamos quietos, ficamos em silêncio e pedimos a Deus para falar no nosso coração. Que momento gostoso. Esse muitas vezes é meu alto, essa montanha em que eu sinto tão próxima de Deus. Eu não quero sair dali, eu quero continuar naquele alto. Mas aí a gente continua vendo e vê que eles têm que descer da montanha. E a realidade é que nós certamente não vivemos essa montanha. Por mais gostoso que seja a experiência na montanha, nós temos que descer dessa montanha. O dia a dia nosso acontece fora dessa montanha. Nós temos sim esses vislumbres, esses glimpses da glória de Deus, mas o nosso dia a dia tem lutas físicas, espirituais, tem dores, tem choro, tem decepções, tem frustrações, tem perdas. Se não é com nós, é com pessoas próximas. Basta vivermos em comunidade, nós podemos ver a luta de tantas pessoas ao nosso redor, talvez a nossa mesma. E a gente vê que o nosso dia a dia não é. Ficar na montanha é essa delícia. Ficar ali mais íntimo de Jesus, mas o mundo precisa de nós no vale. O mundo precisa de Jesus. Os endemoniados precisam de Jesus no vale. Tem muita gente também esperando por cura no vale. E a boa notícia aqui é que Deus vai estar conosco, tanto na montanha quanto no vale. Nos dois lugares Ele está presente. Mesmo que seja um mais difícil que o outro, Ele está presente. Na segunda parte agora, se você continuar aí no versículo 14, diz assim: quando chegaram a um lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com espírito que impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Então aqui a gente vê um pai. Esse pai aí, que quando Jesus faz essa pergunta, ele responde Jesus. Ele está desesperado, que seu filho está endemoniado. Nós sabemos que ele está endemoniado porque no final Jesus acaba expulsando esse demônio. E o demônio está fazendo coisas violentas com eles, né? Joga o menino no chão, tenta afogá-lo. Eu fico imaginando o desespero desse pai. Ele já tinha pedido os discípulos e eles não conseguiram. Que frustração desse pai, né? Nós que somos pais, queremos fazer de tudo para os nossos filhos, procuramos socorro quando precisa. Como que estava o coração desse pai aqui? E a resposta de Jesus, se você continuar no texto, diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino.
Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Ele respondeu: mas muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, Jesus disse, tudo é possível naquele que crê. Olha a resposta desse pai aí que a gente acabou de ler. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu olho para esse texto e eu vejo essa vulnerabilidade desse pai. Ele crê. Ele responde que ele crê, mas ele pede para Jesus ajudar ele na incredulidade também. Ele poderia ter falado que crê 100%, né? Poderia só ter respondido, não, Jesus, eu creio sim. Mas Jesus conhece o nosso coração. E Jesus poderia ter falado para ele assim, tá, então quando você crê 100%, você volta aqui. Mas não, Jesus viu o coração sincero e vulnerável, desesperado desse pai. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus é um Deus presente que vê o coração. Porque tem hora que nós passamos por momentos difíceis, por vale, que parece que nós temos que tirar essa fé lá do fundo do pote. Nós estamos tentando com tudo tirar essa fé. A gente quer crer, a gente quer acreditar 100%, mas a situação às vezes é tão difícil que a gente crê, mas não crê 100%. E nós podemos ver aqui, chegar com Jesus com essa fé nossa. Nós podemos chegar em Jesus com essa fé que nós temos, com essa sinceridade, abrir o nosso coração para Jesus, sabendo que até para ter fé nele nós precisamos dele. E é tão bonito, eu lendo isso aqui eu fiquei pensando, mas ele chegou a responder que crê, mas até para ter mais fé, para ajudar na incredulidade dele, ele pede ajuda a Jesus. E eu, com certeza, tenho estações na minha vida que eu sinto, que eu tenho fé, que eu sinto forte na fé, e outra que eu estou clamando a Jesus para aumentar a minha fé, porque está muito difícil. Eu quero crer, eu sei que é o certo, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele pode fazer o impossível, e eu estou clamando Ele para aumentar a minha fé. E graças a Deus, pela misericórdia dEle, graças a Deus que ela se renova a cada manhã. Graças a Deus que Ele não nos despeja. No dia que eu estou pegando esse pinguinho de fé meu e estou pedindo para Ele aumentar. Ele me conhece, Ele conhece você também. E graças a Deus por isso. Então aí a gente viu tanto a montanha, o alto, o vale, o desespero desse pai. E eu quero agora fazer um highlight aqui, falar das três coisas que eu aprendi com esse texto, rapidamente. A primeira coisa que eu aprendi é que Jesus está conosco no vale, na montanha, como eu tenho falado. Davi escreve no Salmo 139, ele escreve assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu abrir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. E graças a Deus que a gente tem esses momentos da glória dele, que nos dá um gostinho de saber como que vai ser no céu, estar na presença dele 100%, o tempo inteiro. Ele não precisa fazer isso, né? Dar esse momento pra gente aqui, mas ele dá. Isso é graça dele. O segundo ponto que eu queria trazer é que nós precisamos descer para o vale. O mundo precisa de nós no vale. Eu cresci na Pensilvânia, em uma igreja que tinha um grupo de jovens pequeno, mas bem gostoso. E todo ano, todo verão, a gente ia para esse retiro na Pensilvânia. E era muito gostoso, porque quando a gente chegava lá, bem no início, eles já pegavam nossos celulares. E nós não podíamos ficar com o celular em nenhum momento durante o final de semana. Ali, no nosso tempo mesmo, era só ouvir a palavra que ia ser pregada.
Nós íamos ter tempos de orações, nós íamos orar um pelos outros. Nós íamos passar tempo também de diversão um com o outro, e era muito gostoso. Era um final de semana que eu sentia que me levantava para cima. Eu sentia que eu estava na montanha ali, eu estava no alto. E quando estava chegando no final, eu lembro que me batia até uma certa tristeza, porque eu já pensava na segunda, eu tinha que ir para a escola. Na segunda, eu tinha que enfrentar as tentações. Na segunda, eu tinha que enfrentar os meus amigos ateus. Na segunda, eu tinha que enfrentar as pessoas que iam testar a minha paciência. Mas quando eu estava ali naquele retiro, era mais fácil para mim focar em Deus, focar no que Ele está falando, focar no que Ele está querendo me dizer e também abrir o meu coração para Ele. Era muito gostoso. Mas quando eu voltava para a realidade, era muito difícil, era muitas lutas que tinha. Então, muitas vezes eu não queria descer da montanha, eu queria era ficar lá mesmo. Mas nós sabemos que mesmo não sendo fácil, nós temos que descer para o vale. O mundo está ali esperando a gente para o vale, esperando a cura. O céu, com certeza, vai ser esse momento de montanha, onde que nós vamos poder louvar a Deus, estar na presença dEle. Mas nós não estamos no céu agora. Nós temos que descer para esse vale. E muitas vezes, eu refletindo sobre isso, eu vejo que nós precisamos desse momento na montanha para podermos descer para o vale. Eu não sei se teria superado o vale, como teria sido se eu não tivesse subido nessa montanha que nos dá essa força com Deus, esse momento íntimo. Eu sei que nós temos falado muito sobre isso aqui na nossa igreja, de ter esse momento com Deus. Isso é muito importante, nos fortalece esse momento. O terceiro ponto que eu quero falar é que nós devemos ir para Jesus. E você vem para Jesus, independente de como está seu vale. Independente de como está a sua fé, vem para Jesus. Ele sabe já que a sua fé é pequena, então nós não precisamos cobrir, parecer que nós temos uma fé grande quando nós estamos nesse vale, estamos pedindo a Ele que aumente a nossa fé. Nós temos que vir para Ele mesmo com a nossa fé pequena. Não precisamos esperar a nossa fé aumentar para chegar nele. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso de pessoas ao meu redor, pessoas que já falaram, eu queria batizar, mas eu preciso fazer X. Eu queria ir para a igreja, mas eu queria fazer X. Não precisa, não precisa. Nós temos que chegar nele, mesmo com esse pingo de fé. Ele conhece o nosso coração, Ele quer que nós chegamos nele do jeito que nós estamos, que Ele quer aumentar essa fé nossa. A gente vê aí como que esse pai chegou. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Chega nele desse jeito mesmo, falando que está pouco a minha fé, mas eu quero aumentar a minha fé. Mateus 11:28 fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não os que já está tudo certo, all figured out. Está falando os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa gostosa esse versículo, da gente ler e refletir quando nós estamos cansados, sobrecarregados. Com essa fé, com esse tamanho, a gente pode chegar nele, porque Ele chama os que estão cansados e sobrecarregados, não os que estão no alto, que está tudo certo. Ele quer que nós chegamos nele. Ele é manso. Ele é manso. Venha então do jeito que você está, vai direto para Ele. Mesmo se você já tentou algumas vezes, o pai ali falou que ele já tinha pedido o discípulo para ajudar ele. Mesmo se você tentou a cura e não funcionou, não desanime. Ele não desanimou, ele foi para Jesus, mesmo que os outros discípulos não conseguiram tirar e expulsar aquele demônio. A nossa cultura é bem fixurada no positivo, good vibes, e mostrar que tudo está bem. A gente olha o Instagram, social media, tudo é lindo, é viagens, é tudo perfeito, que a gente sabe que não é essa realidade, né? Eu não posto meus dias difíceis, o dia que eu estou descabelada, brigando com meus filhos, isso aí eu não posto no Instagram, não é a realidade.
A gente passa pela pessoa, a gente fala, tá tudo bem? Tá tudo bem. O americano faz a mesma coisa, né? Everything's good. Mas não tá, everything não tá good. Tudo não tá bem. E tem muitas pessoas no vale ao nosso redor. Muitas pessoas. O Natal tá chegando aí, e eu amo o Natal, eu espero essa data, eu amo tudo que tem do Natal, mas é uma data que, para muitas pessoas, ela é uma data difícil. Muitos estão longe da sua família no Brasil, então eles estão lembrando agora do Natal, como era no Brasil, está batendo a saudade. Muitas pessoas perderam pessoas recente no Natal. Ou muitos estão se sentindo sozinhos, estão vendo todo mundo ao seu redor, sentado numa mesa com uma família, eles estão se sentindo sozinhos. Nós temos muitas pessoas no vale, nós temos muitas famílias machucadas, irmãos não falando com irmãos, problema entre famílias. Nós temos casamentos acabando, filhos sendo criados em lares quebrados. Essa realidade está ao nosso redor, é só olhar à sua volta, você vai ver isso. Nós temos pais recebendo diagnósticos, recebendo notícias ruins dos filhos, e tudo aquilo que eles sonharam pelos filhos, às vezes aquele diagnóstico é assim que a criança nasce, às vezes é mais velho. Agora eles estão passando por esse vale, eles estão chorando pelos sonhos que ele tinha para os filhos, que não vão acontecer baseado na realidade, baseado no diagnóstico. Agora eles estão passando até por esse momento de luto do sonho que eles esperavam para os filhos dele. Esses são os vales que estão ao nosso redor. São momentos de que, se você não está no vale, está perto do vale, tem alguém do seu vale, com certeza. A gente olha pelos salmos, e 1/3 dos salmos são lamentos e tristeza. Olha o que diz o Salmo 6:6. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama de lágrimas, encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Olha que tristeza. Olha que tristeza que a gente vê aqui. Não é à toa que 1/3 desses salmos são de tristeza, porque mostra a realidade, sim, do que nós passamos no nosso dia a dia. E tem hora que nós queremos sair depressa desse vale, né? Nós não queremos refletir, porque tem certos vales que nós passamos, que nós vamos refletir e nós vamos ver muita coisa que precisa ser curada. E nós não queremos nem tocar naquela ferida, nós não queremos voltar à fita, voltar no passado. Às vezes nós vamos ter que procurar ajuda, porque nós estamos vendo ali, seja pastoral, seja um psicólogo. Nós não queremos nem tocar naquelas feridas, deixa ali. Nós não queremos passar por esse vale e refletir, a gente quer passar rápido, a nossa cultura, né? Tudo é muito rápido, ninguém quer ficar ali. Mas tem cura nesse vale. Às vezes, quando a gente fica ali e passa por esse momento, nós encontramos muita cura nesse vale. Eu estava conversando com um primo meu recente, e nós estávamos falando sobre... Nós estávamos refletindo na nossa vida, como nós crescemos. E apesar de termos vidas totalmente diferentes, nós passamos por muitos vales difíceis, né? Como criança, como adolescente, nós estávamos compartilhando um com o outro. E olhando para trás, assim, refletindo, uma coisa que nós chegamos na conclusão, eu e ele falando, em todos esses buracos que nós tivemos na nossa vida, nós realmente vemos a mão de Deus nesses buracos. Assim, de uma maneira tão clara que quando eu estava no vale eu não via. Eu sei que talvez muitos não sabem, mas eu cresci sem o pai, sem a presença do meu pai. Ele faleceu quando eu era muito nova. Mas Deus, a graça de Deus foi tão abundante. Eu tenho super tios na minha vida que hoje eu olho para trás e eu vejo a graça de Deus e o cuidado dele comigo. Naquele momento eu não via. Mas hoje, isso é um dos exemplos. Eu olho para trás e eu falo, que tios que foram usados por Deus na minha vida. Foram pais para mim, foram homens de Deus na minha vida. Então, eu olho para trás desses buracos e é fácil olhar e ficar, poxa, como a vida foi difícil, não foi fácil comigo, não foi. Mas a graça de Deus superabundou ali naqueles buracos. Hoje eu vejo claramente, só que a gente não vê isso é a realidade. Nós não vemos isso quando nós estamos nesse vale. E graças a Deus que nós conseguimos olhar para trás
e ver que Deus estava me encontrando ali, mesmo quando eu não sentia, mesmo quando eu não via, Deus estava ali nos encontrando naquele vale. Porque Ele está com nós e Ele tem cura no vale para nós. Graças a Deus por isso. Às vezes, quando nós estamos no vale, é onde nós vemos que nós não temos mais nada a não ser Jesus. Você chegou, você já tentou de tudo, você já gastou o que tem que ser gastado, você foi por dinheiro, você foi para tudo que você imagina, você já foi médico, já tentou todos os óleos essenciais, todo tipo de exercício que seja médico, você já não tem mais nenhuma saída e você pensa, a única coisa que eu tenho agora é Jesus. Mas muitas das vezes, quando a gente chega nesse momento que a única coisa que você tem é Jesus, é ali que você entende que a única coisa que você realmente precisa é Jesus. E que a graça dele nos basta. Se você não teve esse momento em que você pode olhar para trás e ver isso, se você não experimentou isso, eu quero convidar você a orar para que Deus esteja com você e que você veja que Ele está com você no vale, nas montanhas, para que nós estejamos sim subindo nesse vale, tendo esses encontros com Jesus, mas descendo e olhando para os que estão no vale, que precisam da cura, que precisam de Jesus. Nós temos que trazer Jesus para essas pessoas. Apesar do corre-corre da vida, apesar das agendas, que parece que cada hora da agenda ela está lotada, nós precisamos ter esses momentos de que nós paramos e olhamos para quem está ao nosso redor e está precisando de cura. Então, eu quero convidar você a orar comigo. Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Jesus, que o Senhor está conosco, nos leva nessas montanhas, nesse vale, onde que nós podemos experimentar um pouco da sua glória. E eu te peço que o Senhor nos dá mais momentos assim, Senhor, para nos fortificar, para nos dar mais fé, nos dar coragem, dá-nos mais momentos assim. Deus, eu te peço que nós também tenhamos força para descer no vale e ajudar as pessoas que precisam ser curadas ao nosso redor. Não termos medos de estar trazendo Jesus para essas pessoas estão clamando, já tentaram de tudo, precisam de cura. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. E para as pessoas que estão passando no vale, Senhor, não estão vendo a mão de Deus, não sentem a mão de Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo visite essas pessoas. E em nome de Jesus, eles podem sentir a Tua mão sobre eles, Senhor. Que a Tua graça transborde sobre a vida dessas pessoas, que eles tenham encontros contigo, Deus. Que eles possam, sim, pegar talvez o pingo de fé que eles tenham nesse momento, nesse vale que eles estão passando e trazer para Ti, que o Senhor aumente a nossa fé. Eu oro crendo no nome santo de Jesus, que transforma, que aumenta a nossa fé, que faz milagre, que cura os demoniados, que cura todos que estão ao nosso redor, Senhor. É nesse nome que eu oro, no nome de Jesus. Amém.